Deixa eu te falar uma coisa muito séria, muito importante. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Você já teve um sonho muito grande, muito intenso, e que esse sonho você achava que era uma mensagem de Deus e um propósito que você tinha para poder cumprir aqui na Terra, e isso deu errado? Olá, eu sou Elisângela Campeiro, eu sou bacharel em Direito, pós-graduando em Direito Previdenciário, eu sou educadora financeira e sou pós-graduando em Direito Bancário. Deixa eu te falar uma coisa, e além disso, estudiosa da física quântica e da neurociência. Tudo para quê? Para poder entender de onde e por que a vida de uma pessoa funciona e por que a vida da outra não funciona. Bem, deixa eu te contar uma coisa. Não sei se você talvez, bem provável que você já tenha ouvido falar de uma pessoa chamada José do Egito. Então, José do Egito, ele teve um sonho e ele contou esse sonho pros irmãos deles e pro pai dele. Com muita inocência no coração, ele contou achando que aquilo ali, os irmãos dele iam ficar felizes por ele ter tido aquele sonho maravilhoso, que ele um dia, ele não explicou dessa forma, mas que um dia ele seria o líder deles todos. Mas naquela época, um jovem, um menino de 15 anos, jamais poderia ser um líder, sabendo e tendo em vista que já ele não era o primogênito, ele não era o filho mais velho da família. Então o que aconteceu? Os irmãos ficaram irados, o próprio pai dele ficou irado com ele, e o que acontece? Os irmãos planejaram, armaram, fizeram uma armadilha e tentaram destruir aquele sonho. Mas existe dois entendimentos. Primeiro, se ele tivesse ficado calado, talvez o sonho dele não tivesse realizado. Mas ele contando para os irmãos dele, que eram os endemoniados, vamos dizer assim, os invejosos, os furiosos, os arrogantes, os que sabiam tudo, os experientes, eles arrumaram uma forma de tentar destruir este sonho, porque achava que José, que era o mais amado pelo pai deles, estava tentando traí-los. Então eles pegam e vendem esse irmão. Tentam matar o irmão, jogar ele dentro de um poço, e ele ficaria ali, porque jamais conseguiriam sair dali daquele poço, porque não teria como ele sair dali. Mas se arrependeram, tiraram ele dali e venderam ele para ser escravo, e a história vocês já conhecem. José passa 15 anos no Egito, escravo, apanha, passa por todas as suas dificuldades e continua íntegro, fiel àquele sonho que Deus colocou no coração dele. Ele continuou, ele foi para dentro da casa de onde ele sairia o governador da maior potência financeira da época, o governador do Egito. E tem uma outra história muito interessante que eu me apaixono demais quando eu escuto e quando eu leio, que é a história de Davi. A de Davi é mais impressionante ainda, porque Davi era o rejeitado. Ele era rejeitado por seus irmãos, ele era rejeitadíssimo pelo pai dele,
O pai dele tinha vergonha dele. Davi não podia comer na mesa junto com a família. Ele era humilhado, o mais humilhado da família. E um belo dia, Deus manda um profeta ir à casa de Davi, onde morava grandes, como é que eu vou dizer, soldados do exército, os filhos grandes, os irmãos potentes, né, parrudos, os irmãos que eram guerreiros daquela época. E o profeta Samuel vai à casa de Davi ungir, porque Deus falou que dentro da casa de Jessé estaria o novo rei do Egito, o novo rei de Israel. O profeta chega lá, o pai de Davi apresenta todos eles e o profeta Samuel fala assim: ainda tem mais alguém nessa casa para ser ungido? Salvo engano, o pai responde: tem um, mas ele é muito pequeno e ele não pode ser. Ele não tem capacidade, vamos dizer assim, para poder reinar sobre coisa alguma. Ele é apenas um pastor de ovelhas. Então Samuel vira e fala assim: manda chamar, que nessa casa só vai sentar e comer. E depois que esse jovem chegar aqui, por quê? Vocês veem por fora, mas Deus vê o coração. Então, buscaram o rapaz feio, pequeno, desprezado, humilhado, e Samuel ungiu a cabeça desse menino e falou: aqui está o novo rei de Israel. A família ficou toda revoltada, os irmãos se revoltaram, todo mundo se revoltaram. Os irmãos dele tentou trair ele. O pai dele não conseguiu acreditar naquilo que estava acontecendo e Davi se torna o rei de Israel. E o que eu estou querendo dizer com isso? Porque às vezes você tem um desejo ardente dentro do seu coração que você não consegue entender por que isso está dentro do seu coração, mas você é inocente, assim como José, e humilde como Davi, você às vezes não fala nada, fica se escondendo, fica preso lá, igual Davi ficou lá nas montanhas, cuidando das ovelhas, dos bichos, do pai dele, dos animais. Mas José foi e contou para quem ele achava que gostava dele. E aí que está o grande erro nosso, a nossa grande falha. A gente conta os nossos sonhos para a pessoa errada. A gente conta os nossos projetos, os nossos sonhos, que foram Deus que colocaram nas nossas mentes, a gente conta para a pessoa errada. A gente não tem a sabedoria de procurar, ou então fica calado, procurar uma pessoa correta, uma pessoa certa, que vai te dar um conselho, porque existem muitíssimas pessoas que estão à procura de uma mente que tem um plano, que tem um projeto para se associar, para poder compartilhar esse projeto, mas tem pessoas que são arrogantes e são como os irmãos de José, soberbos, achando que eles, por ter uma posição, como era o caso deles, eles eram os irmãos mais velhos, a posição de mais velho, primogênito, e o infeliz, o simples, o irmão mais novo, nada, iria governar? Mas Deus não olha o coração, mas Deus não olha a nossa casca, isso aqui, ó, essa carne. Isso aqui para Deus não vale nada, o que vale é o que está aqui dentro. E aqui, ó, e aqui dentro, o mais importante é o que está aqui dentro. Então, usa a sua sabedoria para poder pedir ajuda para a pessoa certa,
que é a pessoa que colocou o desejo no seu coração, porque está escrito, não sei quem que falou, agora na minha mente não está fresco aqui na minha mente, mas salvo engano, Napoleão Hill, ele diz que se você é capaz de pensar, você é capaz de realizar, mas não conta os seus projetos para as pessoas. Elas não estão preparadas para ouvir você falar de um projeto grande, porque a mente delas são limitadas. Elas podem até não estar querendo o seu bem, mas como elas não se conseguem imaginar a capacidade, não tem a capacidade de imaginar, de mensurar aquilo que você está pensando, que você tem na sua mente, ela vai tentar te prejudicar de alguma forma, com palavras, com ações que vão te colocar para baixo, que vai te desanimar, que vai te tentar, que você pode até cair no fundo do poço e até cair na própria cilada da mente de achar que realmente você não é capaz de realizar nada, mas você é capaz de realizar tudo, porque tudo é possível ao que crê. Existe no mundo infinitas possibilidades de você realizar o seu desejo. Isso eu tô te contando. Eu vou contar rapidinho aqui, o vídeo já tá ficando longo, eu queria que ficasse menor, mas vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo nos últimos finais de semana. No último final de semana, de 17 a 20 de outubro, eu tinha um desejo dentro do meu coração, um desejo ardente de assistir um evento presencial de um dos meus professores de finanças, que é o Thiago Nigro. E meu filho comprou para mim o curso ano passado, e junto com esse curso dele, desse curso de finanças que ele tem, a gente ganhava um ingresso para participar de um evento presencial onde ele ensinaria técnicas de venda, estaria ali participando grandes nomes, empresários gigantescos como a dona do Nubank, o Flávio Augusto da WhatsApp. Então eu sonhei em participar desse evento. Sempre foi um desejo ardente do meu coração. E o Napoleão Hill diz que a gente só precisa de um desejo ardente do coração e não precisa saber como realizar esse desejo, que o como não é da nossa conta, o como é com Deus. Então, no dia 16, aliás, a minha irmã me perguntou se eu queria ir. Eu falei com ela que eu queria, que eu não queria, né? Na hora veio na minha mente. Eu ia falar assim, queria, mas na verdade eu virei e falei assim, quero. Ela falou comigo, se você quer, eu vou te ajudar a pagar a passagem, que era para São Paulo. Eu moro cá em Minas Gerais, muito longe, são 14 horas de ônibus, indo de ônibus, né? É muito longe, cansativa a viagem. E eu falei com ela assim, eu quero. E ela falou assim, então olha aí, se tem a passagem que eu vou pagar para você. Eu entrei no site da empresa de ônibus, não tinha passagem mais para ir. As que tinham eram muito maior do que o valor que eu estava disposta a pagar. Então eu falei com ela que não tinha. Mas antes disso, eu tenho um irmão que mora em São Paulo. Olha como que a física quântica é top, é maravilhosa, a lei da atração é a coisa mais extraordinária que você pode imaginar na sua vida. Uma semana antes, eu tenho um irmão que tem uma casa em Guarapari, ele mora em Guarapari e em São Paulo ao mesmo tempo. Eu liguei para ele se ele ia estar em Guarapari, que eu queria ir para lá, mas ele falou que no sábado ele estaria indo para São Paulo de volta, que ainda não teria como a gente ir para a casa dele. Eu pensei assim, eu poderia
pedi ele para mim ir para São Paulo, ficar uma semana na casa dele e assistir meu evento, que no caso seria no dia 19, no sábado. Mas eu falei assim, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou incomodar meu irmão com essa coisa, porque ele vai ter que sair de Guarapari, passar aqui na cidade, ou então eu vou ter que sair daqui da minha cidade e encontrar ele em algum lugar no meio do caminho, que daqui também da minha cidade até Guarapari são 6 horas de carro. A quilometragem eu não sei falar a quantidade, mas eu sei que é bem longe e cansativo. Então não pedi. Mas eu falei com ele que se havia, eu não desisti da viagem, porque era eu e minha irmã que ia para São Paulo. Eu perguntei para ele se a gente fosse, teria possibilidade da gente ficar na casa dele e ele levar a gente nesse evento que seria no IMB, no centro de eventos do município de IMB. E ele falou que sim, que tudo bem, que ele levava a gente. Então, um dia antes, a minha irmã me perguntou no dia 16, quando foi no dia 17, o meu irmão me mandou uma mensagem: e aí, Elisângela, você vai vir? Eu falei assim, eu não vou poder ir, porque a gente não, a minha irmã não vai poder ir, porque ela não vai conseguir trocar o plantão, e eu não vou conseguir ir, porque eu não tenho o dinheiro para ir, porque eu tenho outros compromissos com o dinheiro que eu tenho, então eu vou deixar para a próxima vez, para ano que vem, talvez eu vá. Isso eu estava conversando no WhatsApp com meu irmão. Então, ele falou comigo assim, eu posso te ligar? Falou assim, pô. Eu respondi, pode. Ele respondeu assim, ele falou comigo, Elisângela, você quer vir pra cá, pro evento? Eu falei assim, então, eu não vou poder ir porque eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro e tudo. Ele falou assim, se você quiser, eu arrumo o dinheiro. Eu aprendi com todos esses livros que estão aí atrás de mim, que é Lei da Atração, finanças, tudo, mente, tudo que eu estudo. Eu não falei palavras negativas. Eu falei que sim, que eu queria. Se ele me emprestaria esse dinheiro, então eu iria, porque eu estaria realizando um sonho. Ele virou para mim e falou comigo assim, não, Elisângela, eu não estou te emprestando o dinheiro. Eu vou te pagar a passagem para você vir. Eu falei assim, uai, então tá, eu vou. Aí eu falei assim, só que não tem ônibus. Ele falou assim, tá, mas eu vou dar uma entrada aqui no site, vou dar uma olhada. Pasmem. Ele entrou no site, ele comprou uma passagem, não daqui de Ponte Nova direto, onde eu moro, para São Paulo, mas ele achou uma passagem de Ponte Nova BH e BH a São Paulo. Era 1 hora da tarde, eu tinha 2 horas para eu arrumar tudo e estar dentro da rodoviária e entrar no meu ônibus e ir para minha viagem tão inesperada de um ano. Quando isso aconteceu, eu comecei a tremer tanto, 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 que eu comecei a ver que a lei da atração funciona, que a física quântica funciona e que tudo que Napoleão Hill, esses livrinhos que estão aqui atrás, pretinhos aqui, é de uma autora chamada Elaine Ourives e tem um outro professor chamado Hélio Couto, que eu estudo muito com ele sobre a ressonância harmônica, e eles falam que você só precisa desejar. Você não precisa saber o como. O como não é da sua conta, o como é com Deus. Eu entrei no ônibus com o coração, com aquela alegria que a Elaine Ourives fala que a gente precisa sentir para as coisas realizar na vida da gente. Com o coração radiante. Mas uma coisa mais inusitada que aconteceu é que eu tinha apenas na minha bolsa R$ 37. Eu paguei 13 do Livre, que é o carro que ia me levar até a rodoviária, e me sobraram 20 e pouquinho. E era o único dinheiro que eu fui viajar com ele, porque
Eu fui viajar porque era um desejo ardente de aprender. Eu estava indo estudar com os melhores e os maiores educadores financeiros e de empreendedorismo do Brasil. Era aquilo que eu queria ver. Então eu fui independente, eu não pensei no estômago, eu pensei no aprendizado. Eu fui e quando eu cheguei em São Paulo, eu estava com fome. Mas eu falei assim, eu não vou comer, eu não vou gastar os únicos 20 reais que eu tenho, porque esses únicos 20 reais eu só vou comer quando eu tiver com muita fome e não aguentar mais. Mas aí quando estava chegando, o meu próximo ônibus sairia de São Paulo às 22h30 da noite. Quando deu 10 horas da noite, eu recebi um Pix do meu irmão me mandando um dinheiro e falando assim, Elisângela, me desculpa, eu esqueci de te mandar um dinheiro para você comer na estrada. Eu chorei porque a Bíblia diz o seguinte, não andeis preocupado com o que comer e com o que beber, com o que vestir. Olha para os pássaros. Eles não preocupam, eles comem, bebem, eles não se desesperam. E eu só pensei, eu só tive um pensamento, como que eu não pedi Deus nada de ninguém. Mas aí eu entendi, caiu a ficha que o como não é da nossa conta, o como é com Deus. Eu cheguei em São Paulo, meu irmão me buscou na rodoviária, eu tive dinheiro para comer no meio do caminho, ele me deu dinheiro lá para eu comer no meu evento, ele me levou e me buscou. Tudo em São Paulo é muito longe. Ele me tratou super bem na casa dele. Foi uma viagem incrível. Então eu descobri que a física quântica, a lei da atração funciona. Mas só que o que acontece? Qual que é o segredo? O segredo que tá aqui, ó. O segredo que a Rhonda Byrne fala no livro, ela fala que você precisa pensar, você precisa pensar, você precisa sentir. E o Napoleão Hill, ele fala no livro Quem Pensa Enriquece. Vou pegar aqui para vocês verem, talvez vocês não saibam, mas o Napoleão Hill, no livro O Segredo, no livro Quem Pensa Enriquece, ele fala que você precisa ter um desejo ardente dentro do seu coração, um desejo que queima, que ele é o motivo que te faz levantar da cama. E eu entendi, eu estudei com o professor Hélio Couto, eu faço ressonância harmônica, ele fala que a gente precisa apenas de um pensamento, que a gente é co-criador, nós somos co-criadores junto com Deus. A gente pensa, a gente sente, a gente cria e Deus realiza o desejo do nosso coração. Esse é o segredo, o soltar. Eu entendi o que é o soltar. O soltar é você desejar ardentemente, muito, desejar muito aquilo.
Você nem precisa ficar todos os dias imaginando, é, alucinando aquilo na sua cabeça. Você só precisa desejar, querer muito. Mas presta atenção, que às vezes você está aqui, já é estudante da lei da atração, já leu o livro Segredo, já assistiu o filme, tá, fez Hélio Couto, já fez outros cursos e não entendeu. Mas o negócio, o segredo de tudo é você querer, você soltar, você desejar e você soltar para o universo. É você entender que se realizar, ótimo, maravilhoso, lindo, mas se não também tá tudo bem. Esse é o segredo. O segredo do soltar é isso. Você quer, mas você não está ansioso, você não precisa. Você vive sem aquilo, você viveria, é o sonho da sua alma, é o sonho do seu coração. Mas você não morreria se não fosse. Esse é o segredo. O como é com Deus. E Deus que habita dentro de todos nós, Ele usa pessoas para poder realizar o desejo ardente do nosso coração. Na Bíblia está escrito que Deus nunca esteve aqui na terra, mas o Filho de Deus, este sim, este esteve na terra para poder experienciar tudo. E nós somos esses filhos porque Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que as que ele fez e que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, que a gente mandaria aquela montanha sair de lá e ela iria para lá, para outro lugar. Isso é que Jesus veio dizer, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus e nós temos todo o poder, o maior poder do mundo, ele está aqui, ó, na nossa mente, na nossa capacidade de dominar essa arma potente, essa bomba atômica que habita aqui dentro dessa caixa aqui, ó, chamada crânio. A nossa mente, o segredo tá na mente. É a gente saber controlar as nossas emoções, a gente soltar os desejos do nosso coração, entregar para o universo e tudo mais nos será acrescentado, apenas tendo fé. Tá bom? O vídeo de hoje foi isso. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o seu entendimento sobre o soltar, o que é o soltar, como soltar, e que não existe, eu espero que você tenha entendido que não existe impossível para Deus, porque para mim, naquele último final de semana do mês do dia 20, do dia 17 ao dia 20 de outubro, era impossível para mim, Elisângela, estar saindo do estado de Minas Gerais a quilômetros de distâncias, 14 horas de ônibus, para assistir um evento com 30 mil pessoas reunidas estudando educação financeira, que é o desejo ardente do meu coração, o que faz a minha alma despertar todo dia de manhã, é estudar educação financeira, é poder ajudar as pessoas, é poder passar um pouco de conhecimento daquilo que eu sei para a pessoa. Se eu puder ajudar uma pessoa no mundo, eu vou estar realizada, porque
Se eu ajudar uma pessoa, eu tenho certeza que essa pessoa que eu ajudar com os meus conhecimentos de educação financeira, da física quântica, eu tenho certeza que você também vai passar isso para frente e juntos nós seremos uma grande egrégora capaz de virar a chave e de mudar o mundo com as nossas mentes, realizando desejos e entendendo que tudo é possível àquele que crê, que estuda, que se dedica e põe em prática todo o conhecimento, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento e que não seja por falta de conhecimento que nós pereçamos aqui na terra, porque a Bíblia diz também que lá em Provérbios, para você gastar tudo que tem na aquisição de. Aliás, diz o seguinte: a sabedoria é a coisa principal. Gaste tudo que tem na aquisição do entendimento. E tudo que eu tenho feito nos últimos anos é gastar tudo que eu tenho na aquisição do entendimento. Ali atrás tem alguns certificados, tem diploma de faculdade, tem certificação de educadora financeira, tem cursos de marketing, tem curso de empreendedorismo, tem curso de reprogramação da mente, neurociência e tudo que eu puder, e ler livros e mais livros sobre física quântica, mentalidade, tudo que eu posso, a Bíblia, tudo que eu posso e que eu consigo, eu invisto no conhecimento. Quando você investe em conhecimento, você está investindo no seu futuro. Invista em conhecimento. Em breve eu vou estar lançando um curso sobre educação financeira pautado na física quântica. E eu tenho certeza que esse curso irá te ajudar e mudar a sua vida, tá bom? Um abraço. Eu te desejo paz, a paz do espírito. Eu te desejo prosperidade e tudo mais de incrível e de excelente que a vida, Deus, puder te dar. Eu espero que tenha te ajudado e que você possa compartilhar o vídeo, enviar para um amigo, para um conhecido, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para você ser avisado assim que eu fizer mais vídeos, ok? Um abraço.